Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria começar com uma pergunta muito básica, muito direta. Você já parou para ver as flores? Essa pergunta, obviamente, tem um vínculo com o Evangelho. Jesus mostra a importância de parar para ver as flores e também para ver os pássaros no céu e faz desses dois elementos símbolos do próprio reino de Deus que ele anuncia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre a nossa própria sociedade hoje e como a gente se organiza enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto seres humanos que somos. Não é nenhuma novidade a gente reconhecer que a gente vive num tempo profundamente acelerado. As coisas são muito rápidas. E isso, obviamente, tem razões de ser. Nós vivemos num mundo globalizado, isso traz a impressão de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, ou seja, aquela noção antiga de um tempo decorrido, de coisas acontecendo passo a passo, isso não existe mais, em grande medida, em função das próprias comunicações. A partir da televisão, a partir da internet, a gente pode ter acesso a tudo que acontece no mundo no mesmo instante. E quer a gente queira, quer não, isso nos influencia, isso nos muda. A tecnologia não é neutra. Ela tem as suas implicações. É claro que não somos aqui anti-avanços tecnológicos, obviamente são necessários e importantes, mas é preciso parar um pouquinho para perceber como esses avanços mudam a nossa perspectiva de pensar. Por exemplo, pensamos aqui nas fotografias. Se a gente retornar um pouquinho o tempo, e não precisa ser muito tempo, a gente vai encontrar máquinas fotográficas que precisavam aguardar um tempo depois para que o filme fosse revelado. Ou seja, as fotos só seriam apreciadas um bom tempo depois de que elas foram tiradas. E também corria o risco de queimar fotos. Então, essa espera acabava alimentando a nossa paciência. Mas hoje não é assim. Hoje nós temos celulares e máquinas digitais que podem, no mesmo instante, mostrar a foto, um arquivo digital, inclusive nós podemos tirar outras fotos se não gostamos daquele resultado. Isso, é claro que é uma coisa boa, mas isso também trouxe a nós a perda da paciência. Nós não sabemos mais esperar. Nós queremos tudo rápido, tudo para ontem, porque essa é a cultura que vivemos. E isso faz com que a gente perca de vista alguns elementos importantes para a nossa caminhada. Porque à medida que a gente vai perdendo a paciência, e à medida que a gente vai automatizando nos nossos próprios processos de relação com o mundo, o risco aqui é que a gente vire máquina. E máquina produz sem pausa, máquina produz sem parar. Máquinas, quando se quebram, são trocadas, são substituídas facilmente. E um grande problema que a gente pode encontrar no nosso tempo hoje é exatamente esse. Nós vivemos numa sociedade que acaba considerando, em maior ou menor grau, os seres humanos como peças de maquinário. Isso acontece em todos os níveis. Acontece no âmbito do trabalho, quando, por exemplo, as empresas, firmas, enfim, o trabalho que você faz parte, exige cada vez mais de você e te dá cada vez menos tempo para descanso. Isso acontece no nosso ambiente familiar, quando muitas vezes nós vemos as nossas relações familiares como apenas obrigações contratuais que têm que ser feitas num certo horário, numa certa frequência. Isso também acontece na nossa relação de espiritualidade, nos nossos templos, igrejas, sinagogas, enfim, todos os espaços religiosos, quando nós consideramos a nossa própria espiritualidade com esse olhar tão imediatista e tão rápido que nós estamos acostumados. O que acontece nessas ocasiões é que nós transformamos, por exemplo, a nossa oração no momento de solicitar da divindade o que queremos, mas não tanto um diálogo no qual nós paramos para ouvir. Parar para ouvir, isso é uma coisa que não cabe muito na nossa própria espiritualidade. O Yoga Motive, inclusive, falando sobre isso em relação aos cultos cristãos, ele diz o seguinte: nós, cristãos em geral, odiamos o silêncio. Nós queremos cultos barulhentos, cultos muito dinâmicos, porque a pausa litúrgica é uma coisa estranha a nós. Então, por exemplo, um momento de oração silenciosa na igreja acaba sendo um pouco constrangedor, porque 10 segundos depois que ela se inicia, já tem gente olhando em volta para ver se já acabou. Nós não gostamos do silêncio, não gostamos das pausas. Só que essa postura acaba com a nossa humanidade. Essa postura, de fato, faz com que nós viremos máquinas,
peças de maquinário. Sobre esse assunto, vale lembrar uma parte do discurso do Charlie Chaplin no final do filme Grande Ditador. Nós vamos falar sobre esse discurso aqui em outros momentos, ele é um discurso muito importante, mas ouça essa pequena parte desse discurso, desse excelente filme do Charlie Chaplin. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Há um contexto nesse filme, evidentemente. Aliás, é um filme muito corajoso em falar desses assuntos e até mesmo ridicularizar o nazismo dentro desse universo da Segunda Guerra Mundial. Numa época, inclusive, que os Estados Unidos ainda não havia declarado guerra à Alemanha. Então, Charlie Chaplin, de fato, foi um grande precursor de algo necessário naquele tempo. Mas, nesse momento, eu quero chamar a atenção para essa definição que ele apresenta. Homens-máquina. Homens que não são naturais, que não são pessoas de verdade. São seres autômatos. São robôs. E se nós temos distopias, né, da ficção científica que falam de períodos em que
a inteligência artificial, os robôs dominarão o mundo, talvez isso já esteja acontecendo agora e a gente nem saiba. Não porque nós estamos aqui contrários à tecnologia, como eu falei, mas sim porque nós nos acostumamos a ela de tal maneira que perdemos a capacidade de nos encantar com o mundo que nos cerca, de sentir a vida, de avaliá-la com uma lente muito mais integradora, muito mais proporcionadora de pontes de contato, de elos de ligação. E é nesse sentido que eu quero voltar aqui à proposta de Jesus. O que Jesus diria a nós, nessa geração tão robotizada e tão transformada em máquina muitas vezes? Ele diria o que ele disse nos evangelhos. Você já viu as flores do campo? Os discípulos estão tão preocupados com o dia a dia, com as suas necessidades, com as suas questões, e aí Jesus precisa interromper essa linha de pensamento para perguntar a eles o seguinte: vocês já viram as flores do campo? Porque elas não trabalham, elas não têm nenhum tipo de preocupação, mas eu digo a vocês que nem Salomão, com a sua glória de rei, se vestiu como uma delas. Vocês já viram os pássaros no céu? Continuou Jesus. Pois eu digo a vocês que eles não trabalham, eles não têm preocupações também com essas questões todas, mas Deus cuida de cada um deles. E aí ele faz uma pergunta central: vocês não são mais valiosos do que pássaros e flores? É nesse sentido que Jesus nos ensina uma coisa muito importante: a necessidade do descanso, a necessidade de pausar a vida para olhar em volta, de não nos rendermos a essa lógica de máquina, essa relação que adoece a nossa própria vida. Porque se a gente se deixa levar por essa relação de máquina, nós, como eu falei antes, vamos também considerar a nossa relação com Deus a partir dessa perspectiva. E o que acontece então? Nós falaremos com Deus e nos relacionaremos com Deus a partir de uma demanda de maquinário e de imediatez. Nós iremos nos relacionar com Deus com uma demanda de mercado, com uma demanda de exigências, com uma demanda de maquinário. Ou seja, nós iremos destruir a nossa própria espiritualidade. É por isso que quando os discípulos retornam de uma missão para a qual o próprio Jesus os tinha enviado, eles voltam felizes, porque o ministério que eles estavam propondo estava acontecendo, as coisas ocorriam, e pelo nome de Jesus pessoas eram saradas, e de alguma maneira o evangelho estava sendo anunciado. Mas quando eles retornam, a primeira preocupação de Jesus é cuidar do seu próprio bem-estar. E é por isso que Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, disse a esses discípulos o seguinte: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles, os discípulos, não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Ou seja, nem mesmo a missão cristã pode ser um obstáculo no nosso processo de humanização e de descanso, de aproveitar a vida. Se a gente se rende a essa lógica de um ativismo sem fim, a gente se perde no caminho. Jesus é muito claro nesse sentido, de nos alertar para a necessidade de descanso. Aliás, depois o apóstolo Paulo também falará algo semelhante. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, o cuidar de si mesmo precede o cuidar da doutrina, do próprio texto bíblico, da própria pregação. Os afazeres religiosos, por mais importantes que sejam, não podem ser substitutos de uma vida em paz, com tranquilidade, que consegue pausar o tempo para olhar para flores e para pássaros no céu. E por que se faz isso? Porque, no fundo, nós precisamos ter a noção muito clara de que o futuro, para nós, é algo ainda inexistente. Não há por que se preocupar com algo que não existe. É claro que aqui nós estamos falando de uma negação completa de um planejamento da vida, não é isso que eu estou querendo dizer, mas sim que a gente não viva no futuro. Que se a gente vive projetando a nossa expectativa no futuro vindouro, a gente não consegue parar para aproveitar a beleza da criação que o próprio Deus nos dá agora. Precisamos, portanto, desenvolver uma espiritualidade do descanso. Nós já falamos sobre isso aqui, analisando a música Epitáfio do Titãs. Depois eu vou colocar no finalzinho um vídeo vinculado aqui a esse assunto. Mas precisamos aprender mesmo a desenvolver o descanso, o lazer, como parte integrante da nossa própria espiritualidade. Porque Deus se agrada das nossas festas, do nosso descanso, do nosso lazer, do nosso prazer, do nosso sono, da nossa paz,
e da nossa pausa para ver flores no campo e aves no céu. Então é isso. Se você gostou, curta o vídeo, faça seus comentários aqui, compartilhe o conteúdo, isso ajuda muito o canal a crescer, dá o seu like também. Enfim, faça aqueles processos todos que você está acostumado com canais de YouTube e esteja aqui com a gente. Toda quarta e domingo temos vídeos novos. Um abraço e até a próxima.